Evangelho escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 11. O Evangelho escreveu Mateus, capítulo de número 9, saudando também todos que estão na sua casa ou aonde quer que você esteja assistindo essa transmissão dessa noite. Deus te abençoe também de uma maneira especial. Diz assim o texto bíblico: e ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Amém, Jesus. Amém? Fecha os teus olhos mais uma vez, reclina a tua fronte. Eterno Deus, Pai que está nos céus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma sexta-feira na tua casa, para sermos abençoados, sermos, Senhor meu Deus, tocados, sermos curados, sermos, Senhor meu Deus, abençoados pela tua poderosa palavra, Senhor. E nessa noite, onde houver um necessitado, seja aqui na igreja, no templo físico, seja em casa pela transmissão, nessa noite eu creio que o poder de Deus transpassa qualquer ambiente físico e chega aonde for necessário. Eu creio, Senhor, que assim como aquele homem, um centurião, que liberou, Senhor, uma palavra de fé ao teu coração, Jesus, dizendo: Senhor, não preciso que tu entres na minha casa, basta uma palavra e o meu servo ficará curado lá em casa. Eu creio, Senhor, que a tua palavra pode alcançar os lares, os corações, as vidas até mesmo daqueles que não estão aqui na igreja física. Eu creio, Senhor, que se a fé de algum parente, Senhor, de alguém que, Senhor, está em casa nos assistindo, de alguém que esteja aqui no templo físico e está, Senhor, crendo que tu vais alcançar o coração daquele que está em casa, daquele que está no hospital, daquele que está trabalhando, Senhor, eu creio que a tua poderosa palavra é poderosa, Senhor, para penetrar em lugares, Senhor, inacessíveis pelo homem, até mesmo, Senhor, aqueles que estão em prisão, aqueles que, Senhor, quem sabe estão no cárcere, Senhor, cumprindo uma pena. Senhor, tu também pode alcançar os seus corações e mudar as suas histórias, porque tu és poderoso, Senhor, tu és o médico dos médicos, tu és o Senhor dos senhores, e eu creio na tua palavra, que é poderosa, Senhor, como diz o texto aos Hebreus capítulo 12, Senhor, ela é, Senhor, mais afiada que uma espada de dois gumes, penetra a divisão da alma do espírito, Senhor, juntas e medulas, Senhor, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Eu creio na tua palavra, Senhor, ela é poderosa, em nome de Jesus, amém. Sente, amados, você pode adorar o Senhor Jesus? Você pode glorificar o Senhor Jesus? Eu creio que Jesus é o grande médico, irmãos. Eu creio que Jesus, ele veio cumprir uma promessa do Pai. A Bíblia Sagrada está nos dizendo que o Senhor estava curando a muitos enfermos. Isso estava escandalizando muitos dos religiosos da sua época, aqueles que viviam apenas a sua religião de uma forma apenas no sentido da ritualística da palavra. Não há um problema de você viver uma vida religiosa, não há problema. Eu sou um religioso, irmãos. Como assim, pastor? A religião não salva? Não, eu sei que a religião não salva, mas ela não tem nada a ver com salvação. A religião quer dizer o quê? Aquele que é religado com o divino. Tem alguém que é religado com o divino aqui nessa noite? Eu sou, então eu sou um religioso. Se eu sou religado com o divino, eu sou religioso. Principalmente eu, que creio num Deus que é poderoso, onipotente, onisciente. É um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que sabe todas as coisas. Eu creio no Deus da Bíblia, então eu sou ligado com esse Deus da Bíblia, e eu creio através da fé. Quem está entendendo, diga amém. A diferença de nós religiosos dos nossos dias, que somos crentes em Jesus através da fé, é que no tempo de Jesus os religiosos criam nos seus preceitos, criam que apenas cumprindo os mandamentos, ou 613 preceitos que a fé judaica, através dos escribas. Quem eram os escribas, pastor? Escribas eram chamados doutores da lei. Eles eram responsáveis pela
interpretação do texto da antiga aliança. Eles eram responsáveis por criar até as normativas que foram instaladas dentro da religiosidade judaica do tempo de Jesus. E a Bíblia nos fala que eles se preocupavam com o lavar das mãos, eles se preocupavam em não tocar num defunto, eles se preocupavam, queridos, em fazer a ritualística do templo no dia do perdão, eles se preocupavam com 613 preceitos positivos e negativos. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que eles entendiam que isso lhes tornava aptos para a ressurreição e lhes tornava aptos a entrar no paraíso de Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, ele e a sua casa. Tem alguém que crê em Jesus aqui nessa noite? Tem alguém que crê que Jesus é o Senhor dos senhores, o médico dos médicos? E é por isso que os milagres de Jesus escandalizavam eles. Outra coisa que escandalizavam esses homens, que também eram compostos de fariseus. Fariseus eram o maior partido político religioso da época de Jesus. Para você ter uma ideia da dimensão desse partido político religioso, eles eram quase 7.000 adeptos no tempo de Jesus Cristo. Isso era muita gente no tempo de Jerusalém. E eu vejo aqui na Bíblia Sagrada que isso escandalizava eles. Por quê? Porque Jesus, ele diferentemente de viver na cidade de Jerusalém, em vez de Jesus ser um rabino em Jerusalém, em vez de Jesus praticar a religiosidade em Jerusalém, Jesus morava na Galileia. Jesus morava ali numa região onde os judeus eram considerados judeus de segunda linha, judeus de uma casta inferior. Mas Jesus diz assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Isso escandalizava os fariseus. É tão verdade que os fariseus chegam para os discípulos de Jesus e perguntam assim: por que o vosso mestre, eles reconheciam Jesus como um Rabone. Rabone era um mestre, era um ancião, no sentido de aquele que era o pedagogo que ensinava discípulos. Você sabe que diferentemente Jesus vem quebrar preceitos e conceitos estabelecidos. E a Bíblia nos ensina que dentro da religiosidade judaica dos fariseus, um rabino, ele não ensinava adultos, ele ensinava jovens, adolescentes. Ele ensinava meninos a partir dos 12, 13 anos de idade, quando passava ali pelo princípio do batismo da lei. Então eles eram encaminhados para estudar, como o apóstolo Paulo foi encaminhado da cidade de Tarso, para ir para Jerusalém estudar na escola de rabino chamado Gamaliel. E Jesus não. Sabe o que Jesus faz? Em vez de pegar 12 discípulos criança, ele pega 12 discípulos jovens, adultos. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus veio para transformar pensamentos. Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus veio para curar a enfermidade que havia no coração do homem. E qual é a enfermidade principal que existe no coração do homem? Você sabe que essa enfermidade principal que existe no coração do homem, ela já tem mais ou menos mais de 5.000 anos de idade. A enfermidade que está no coração do homem nasceu num lugar chamado Jardim do Éden. Quando Deus dá um princípio, Deus dá uma ordenança, Deus dá uma ordem, dizendo para o homem: olha, você pode comer de todas as árvores que existem nesse jardim que eu plantei para você. Interessante o texto bíblico, que diz que foi Deus quem planta um jardim no Éden. O Éden era o lugar, e o jardim Deus plantou. E a Bíblia diz que Deus pega e forma o homem do pó da terra. Se você ler o texto, você vai ver que Deus formou o homem do pó da terra, que não é do jardim. Porque ele forma o homem do pó da terra e coloca o homem no jardim. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que nós vamos ver o texto bíblico, que diz que quando nós morremos, nós voltamos ao pó, que é da terra, e da terra nós voltamos. E nós vamos entender, irmãos, que Jesus está falando aqui, que ele veio para curar essa enfermidade que já está no mundo para nós há mais de 5.000 anos. Quando Deus fala de todas as árvores que existem no jardim, você pode comer todas, menos a que está no centro do jardim. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai poder comer dela. Porque do dia que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Há uma pena capital, a ordenança de Deus. Deus dá um decreto. Irmãos, decretos são para serem obedecidos. Diga comigo, obedecidos. E toda a obediência. Ei, irmão, escreve uma coisa na tábua do seu coração hoje: a obediência atrai a bênção. Vou repetir aqui para ver se você coloca isso na tábua do seu coração, irmão. A obediência atrai a bênção. Por isso que o filho obediente é abençoado e o desobediente é amaldiçoado. Não porque o pai quer amaldiçoar ele,
porque é consequência da desobediência a maldição. Quando nós obedecemos, a porta da bênção se abre sobre a nossa vida. É tão verdade quando você abre a sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Vou repetir aqui que deu um trava-língua. Deuteronômio, capítulo 28. Você vai ver que Deus coloca duas opções diante do povo de Israel. E Ele diz: escolhei o que você quer para você hoje, bênção ou maldição. Se tão somente atentamente obedecerdes os meus mandamentos e os meus estatutos observardes, o Senhor teu Deus te abençoará. Coloque uma coisa na tábua do seu coração: a bênção, ela é precedida da obediência. Toda obediência atrai a bênção de Deus sobre a nossa vida. Toda bênção é precedida da obediência à ordem paterna. Quem está entendendo que Jesus está falando conosco aqui nessa noite? E Jesus vem, irmãos, para desfazer as obras do diabo. Essa moléstia chamada pecado é uma doença crônica. E muitas vezes, irmãos, nós temos as doenças visíveis, que são aquelas as quais a vista pode enxergar. Nós vemos às vezes algumas doenças visíveis, como a drogadição, a bebedice, a prostituição, o furto, o engano. Mas algumas doenças que são invisíveis. Como assim, pastor? Sim, há doenças por causa do pecado que são invisíveis. Por exemplo, uma das doenças mais terríveis que está atacando a vida das pessoas hoje, que é uma doença invisível, é a síndrome do pânico. As pessoas estão desenvolvendo medos e fobias de coisas terríveis. Irmãos, eu achava que era coisa só de televisão e de seriado de televisão, mas cada dia as pessoas estão desenvolvendo toque. Você sabe o que é toque? É aquele transtorno obsessivo compulsivo. As pessoas estão ficando doentes mentais, as pessoas estão ficando doentes emocionais, as pessoas estão desenvolvendo depressão, que é aquele sentimento de tristeza por algo que aconteceu. A pessoa me magoou, me machucou, e ela fica remoendo todo aquele sentimento de frustração por causa de alguma coisa que outra pessoa fez por ela. E cada vez que ela passa por um lugar, cada vez que ela lembra de uma situação, ela lembra daquela pessoa que o machucou, que o feriu, que lhe criou uma mácula no seu coração, na sua alma. Isso se chama depressão. Outra doença que é invisível e que tem atacado a vida e os corações nos nossos dias se chama ansiedade. As pessoas estão desenvolvendo um sentimento de ansiedade. As coisas que nem aconteceram, a ansiedade é um sentimento de tristeza, de preocupação por algo que nem aconteceu ainda. Nem aconteceu, e ela já está triste, ela já está preocupada, já está angustiada, ela está ficando ali, queridos, nervosa. Nem aconteceu, e ela já está desenvolvendo, por causa da ansiedade, uma doença patológica. Quem está entendendo aqui que o pastor está falando nessa noite? Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, conforme o profeta Isaías no capítulo 61 diz, Ele veio para curar, para libertar os cativos, os oprimidos. Ele veio dar liberdade aos que estão em prisão. O Senhor veio quebrar essas doenças, sejam visíveis, sejam invisíveis, porque Ele tem poder para isso. Aleluias! E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Jesus é o grande médico. Ele é o que veio para trazer a sua paz. Ele veio para desfazer as obras do diabo. E ele, quando ele olha para a sua obra, diz no livro do profeta Isaías, capítulo 53, ele viu a obra da sua alma e ele ficou alegre. Eu quero dizer para você que nessa noite, Jesus vai ficar muito alegre. Quem tem fé já foi glorificando a Deus aqui nessa noite. Quem tem fé já vai adorando o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Jesus está aqui através do seu Santo Espírito para dar liberdade para você, para curar tuas enfermidades. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio, irmãos, para curar aquele que está enfermo. Jesus veio trazer paz para aquele que tem ausência de paz. No Evangelho de João, ele é aquele que promete um amigo inseparável, o Espírito Consolador que o mundo não pode conhecer, mas aqueles que creem, irmãos, podem conhecer. Aqueles que creem podem ter esse amigo na sua vida, chamado Espírito Santo de Deus. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, você pode adorar a Deus, irmão? Fala aí para o irmão perto de você nessa noite. Vamos começar a ajudar o pastor a pregar. Se você crê
Não, irmão, fala com voz de profeta. Se você crer, você pode ver a glória de Deus. Se você crer, irmão, você vai viver coisas que ninguém viveu. Como assim, pastor? É possível? É possível, irmão. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que Jesus Cristo, Ele é poderoso para examinar a sua vida, para olhar dentro de você e ver o que você precisa. Eu quero retificar aqui uma referência bíblica, que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, que é poderosa, como uma espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. Você sabe que até mesmo algumas das denominações chamadas cristãs evangélicas, algumas não creem na tricotomia do corpo do homem. Ou seja, nós pentecostais cremos que somos um ser tricotômico. O que é isso, pastor? É bicho de 7 cabeças? É de comer esse negócio? Não, irmão, não é de comer. Nós cremos que nós somos compostos de 3 esferas. Uma esfera física, que se chama corpo, e 2 esferas espirituais, que se chama alma e espírito. Nós cremos que quando Deus nos cria num invólucro que comporta a nossa alma, a nossa psique, a nossa personalidade, aquilo que diz quem você é. E cremos que temos uma parte espiritual da parte de Deus, que quando Deus cria o homem, Ele sopra nas narinas do homem o seu espírito. Amém? Então nós temos o espírito do homem. Quem está entendendo, diga amém. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que essa palavra é tão poderosa que muitas vezes nós temos dificuldade de entender onde começa a alma e termina o espírito, onde termina o espírito começa a alma. A palavra de Deus é tão poderosa que ela discerne onde é que começa a alma e termina a alma, começa o espírito e termina o espírito. Quem está entendendo, diga amém. E essa palavra é tão poderosa que a Bíblia diz na carta aos Coríntios, capítulo 1, que diz o seguinte, que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos. Tem algum salvo aqui hoje? Não, eu vou repetir a pergunta. Quem sabe você ainda não tem certeza da sua salvação. Eu quero dizer para você, Jesus, através do seu Espírito, quer testificar com o seu Espírito que você é filho de Deus e dizer: você é salvo, você é um salvo, você é um salvo, você é um salvo. Então o que está escrito na carta aos Coríntios, pastor? Que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Aleluias. É poder para salvar, é poder para curar, é poder para libertar, é poder para mudar a história daquele que crê em Jesus. E quando eu olho aqui para a Bíblia Sagrada mais uma vez, eu vejo que Jesus, Ele é especialista, e Ele usa 3 medicamentos poderosos para sarar a nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo. A primeira coisa que Deus usa é a sua própria palavra. Essa palavra, irmãos, é luz para o teu caminho. Essa palavra encarnada, chamada Jesus, você sabe que o evangelista João, você me aguenta pregar mais um pouquinho, irmãos? Você vai ver comigo que o evangelista João é um pouquinho diferente dos outros 3 evangelistas. Você sabe que nós temos 4 livros, que eu sempre digo ali para os meus irmãos que estudam conosco no seminário bíblico, que nós temos 4 livros que são escritos para o mundo, que são escritos para o mundo pecador, para apresentar Jesus como Salvador das suas vidas. Quais são esses livros, pastor, que estão na Bíblia Sagrada? É os 4 evangelhos, por isso se chama evangelho. Notícia de vitória, notícia boa, oh aleluias, por isso se fala evangelho, evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito por Mateus, escrito por Marcos, escrito por Lucas, escrito por João. Diferentemente dos 3 evangelistas primeiro, João é uma testemunha ocular. O que quer dizer isso, pastor? João estava presente nos fatos, João testemunhou ocularmente tudo o que aconteceu no ministério de Jesus durante 3 anos. Por isso João tem uma propriedade muito poderosa, juntamente com Mateus. Mas João, diferente de Mateus, que traz Jesus de uma genealogia humana, Jesus de uma linhagem humana, ou seja, desde o primeiro antecedente de Jesus, ele traz lá do nascedouro de Abraão, é Abraão. Nós vamos ver que João vai lá na eternidade. João não busca Jesus de uma origem humana.
João não busca Jesus de um nascedor humano. Jesus é trazido pelo Evangelho de João do seio do Pai. E a Bíblia diz no Evangelho de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aleluias! João traz Jesus da eternidade como o Filho de Deus que encarna, que se torna carne e habita entre nós. João vai narrar para mim e para você que ele é aquele que é o Verbo divino. Você só vai encontrar essa narrativa no Evangelho de João, capítulo 14, onde Jesus diz o quê? Oh, aleluias, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: eu sou o caminho que pode mudar a história da sua vida. Eu sou o caminho que pode transformar a tua vida e a tua existência. Eu sou o caminho que pode dar saúde ao enfermo e ao cansado. Eu sou aquele que alivia o jugo daquele que está, infelizmente, suportando uma canga. O que é uma canga? É aquele negócio que vai no pescoço do boi. E ele está cansado, ele está tropeçando, mas Jesus está dizendo: ei, eu sou aquele que vou compartilhar com você o seu jugo. Eu vou colocar o meu ombro, eu vou colocar o meu pescoço para ajudar você a carregar o seu jugo. Oh, aleluias. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que o segundo medicamento que Jesus usa é o seu próprio sangue. Aleluias. Jesus, quando ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário, é para dar liberdade a você. Jesus, quando ele dá a sua vida ali naquele Calvário, é para transformar você agora em um filho de Deus. Como assim, pastor? Não é todo mundo que é filho de Deus? Não, infelizmente não. Se você pegar e ler a Bíblia Sagrada com os olhos não desse mundo, não de uma tradição cultural desse mundo, mas você pegar e colocar os óculos da própria palavra de Deus e ler as escrituras com o autor, que é o Espírito Santo de Deus, você vai ver que todos os homens são criaturas de Deus. Por isso você vai encontrar nesse poderoso Evangelho de João, você vai encontrar: veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Por isso, se você ainda não recebeu Jesus, nessa noite eu quero convidar você a receber Jesus. E receber Jesus não é você conhecer Jesus, mas é ser conhecido de Jesus. Quem entendeu a diferença? Muita gente conhece Jesus, mas pouca gente é conhecido por Jesus. Você pode conhecer Jesus, você pode até estar dentro de uma igreja, você pode viver até uma religiosidade, você pode viver cotidianamente na igreja. Isso não quer dizer que você é conhecido de Deus. Mas pastor, então quem é conhecido de Deus? Jesus fala uma palavra muito interessante. Ele diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica. Há uma grande diferença. Eu quero convidar você nessa noite a exercer através da sua fé a palavra de Deus. A palavra de Deus é poder para curar o enfermo. Por isso que quando aquele homem, quem prestou atenção na oração do pastor, aquele homem centurião, que não é israelita, não faz parte da religião israelita, ele não vive a religiosidade israelita, mas ele ouve falar de Jesus, e ao ouvir falar de Jesus, ele desenvolve uma fé tão poderosa, que ele chega para Jesus e diz para Jesus: Jesus, eu estou com meu servo enfermo em casa. No primeiro momento, Jesus talvez entende que é para ele ir na casa daquele centurião. E Jesus começa a direcionar para acompanhá-lo. Ele para e diz: não, não, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Basta uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Irmãos, você sabe aquelas pessoas que fazem a gente arrepiar? Eu vou usar aqui de uma forma alegórica. Aquele homem arrepiou Jesus, irmãos. Como assim, pastor? Ele vira para os seus discípulos e diz assim, ó: nem em toda Israel. Ou seja, Jesus já tinha andado, Jesus estava desenvolvendo seu ministério. Ele já tinha se deparado com inúmeras pessoas, mas naquele momento ele olha para os seus discípulos e diz: nem em toda Israel
eu vi uma fé desse tamanho. Nessa noite Jesus pode liberar uma palavra sobre a sua vida. Jesus pode liberar, queridos, aleluia, Jesus, uma gota do seu sangue sobre a sua vida e mudar a sua história. Quem crê nessa palavra, diga aleluias. E a última, irmãos, Jesus, irmãos, Ele é o único médico que Ele não cobra consulta. Jesus cura gratuitamente a todos que se achegam a Ele. Jesus Ele cura a todos que espontaneamente, com fé, se aproximam deles. E eu quero dizer para você nessa noite, Jesus tem cura para você aqui. Jesus tem uma gota do seu sangue numa forma análoga, de comparação, para derramar sobre a sua vida. Você sabe, uma vez, irmãos, o pastor Nelson, me levava só para as coisas boas vezes também. Um abraço para o meu pai, se ele estiver nos assistindo, está em viagem. E eu louvo ao Senhor pela vida dele, porque muitas coisas eu aprendi na prática com ele. Eu acho que o Alessandro estava nessas frias vezes, de vez em quando. E nós estávamos lá na casa da avó do Alessandro. O tio do irmão Alessandro, ele por vezes ficava possesso de legiões de demônios. Terríveis. E muitas vezes o pastor Nelson era chamado na noite, nos cultos, para ir lá expulsar o demônio da vida, daquele jovem. E terrível. Certa feita nós já estávamos ali 2, 3 horas, porque expulsava um demônio e entrava outro. Quando um demônio começava a enfraquecer, ele começava a chamar outra entidade. E saía aquela entidade e entrava uma entidade com as forças revigoradas. E era terrível. E eu me lembro que certa vez, porque foi um período longo de libertação daquele jovem, até descobrirmos o que estava acontecendo com ele. E eu me lembro que o pastor Nelson estava cansado, era verão, sentou na beira da cama, enquanto outro irmão estava orando e ministrando, expulsando o demônio daquele jovem. E o demônio olhou para a cara do pastor Nelson e disse assim para ele: está cansado? O diabo é atrevido, irmãos. Está cansado? E o pastor Nelson olhou para ele e disse: não, estou recuperando as minhas forças. E eu também. O diabo é muito atrevido, pastor Sebastião. E eu me lembro que aquela noite o pastor Nelson disse: não, chega, não vou admitir mais esse tipo de coisa. Aí eu me lembro que ele pegou o Alessandro, foi orar na volta da casa, Alessandro? E pediu para que o Senhor revelasse onde é que estavam as entidades sentadas ali na volta da casa da irmã. E aí o pastor Nelson junto com ele começaram a expulsar. Até que liberaram a região espiritual na volta da casa daquela mulher, daquela irmã, que era a mãe da irmã Osmânia. Uma mulher crente, santa do Senhor. Mas seu filho estava passando por um problema espiritual muito grande. Depois o pastor Nelson junto com o presbítero Alessandro expulsam ali da volta daquela casa. E ele vem e entra pela porta principal da casa. Ele bota o pé na porta principal da casa. O demônio lá na vida do jovem olha para ele e diz assim: vamos negociar? Atrevido o diabo, irmãos? E o pastor Nelson já com aquela calma dele, mas aquele dia o pastor Nelson já estava perdendo a calma com o demônio. Ele disse: com você não tem negócio. E havia um irmão ali orando sobre aquele endemoniado. Meu Deus do céu, olha, Deus faz coisas incríveis, irmãos. Deus deu uma inspiração naquela hora para o pastor Nelson junto com o presbítero Alessandro. Repreender, limpar a área espiritual. E quando ele botou o pé na porta, o diabo olha para ele e diz: vamos negociar? O pastor Nelson, na autoridade dele, diz: não, com você não tem negócio, Satanás. E agora, em nome de Jesus, receba uma gota do sangue do Cordeiro. Naquele instante, irmãos, Deus usa o quê? Está ali o irmão orando sobre ele, aquele jovem, impondo as mãos sobre a cabeça daquele jovem, e pinga uma gota do suor do irmão na testa do jovem, irmãos. Quando a gota do suor do irmão, eu creio que Deus pegou e transformou, porque Deus pode fazer essas coisas, irmãos, numa sensação que fosse a gota do sangue de Jesus caindo sobre. Irmãos, aquele endemoniado deu um grito tão forte, irmãos, que estremeceu aquela casa. E nós sentimos que como aquele espírito imundo saísse do corpo daquele moço e transpassasse a nossa carne.
E aquele moço levantou liberto para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento, o pastor Nelson teve uma conversa muito franca com aquele jovem. E fomos descobrir que aquele jovem estava tendo, um relacionamento com uma feiticeira, né, Alessandro? Estava tendo um relacionamento de namoro, de convivência com uma feiticeira. Mas graças a Deus, a partir daquele dia, nunca mais aquele jovem se endemoniou para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você nessa noite com essa história, com esse testemunho? Que o sangue de Jesus pode também mudar a sua história. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não há pecador arrependido que não possa receber a graça transformadora de Deus na sua vida. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse instante. E eu quero orar por você. Eu quero pedir a bênção do Senhor Jesus sobre a sua vida. E eu creio, irmãos, que Deus pode mudar histórias aqui nessa noite. Eu creio que Deus pode fazer coisas tremendas acontecerem. Você crê nisso, irmão? Então nós vamos combinar o seguinte: eu vou fazer uma oração, eu vou abençoar você e a igreja inteira. E eu vou encerrar esse culto. Agora, se você precisar ir embora, porque eu sei que já são 9h33. Mas eu vou ficar aqui ainda, eu vou estar ministrando para aqueles que quiserem orações por ministração. Se você precisa pegar um ônibus, se você precisa ir para sua casa, fique à vontade, o pastor não vai ficar bravo com você, fique tranquilo. Amém? Você precisa ir para sua casa, eu sei que já estamos com o horário um pouquinho avançado, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor tem tocado na minha vida para fazer. Você crê nisso, irmão? Então põe a mão sobre o seu coração, eu quero abençoar você. Enquanto isso, eu quero pedir aos presbíteros, pastores que estão presentes, os irmãos que estão aqui conosco, que saiam pelos corredores e abençoem esse povo. Libere uma palavra profética na vida desse povo. Os diáconos também da igreja podem andar no meio do povo, estenda suas mãos. Eu já quero conclamar, querido, se você puder, a partir da sexta-feira que vem, você começar a fazer um período de consagração, que nem o irmão Marcos fez, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, veio orar comigo aqui no final do culto, disse: pastor, eu estou sentindo de ajudar o Senhor na sexta-feira. A grande ajuda que você faz é fazendo um jejum ao Senhor. Falei isso para você, não falei? Você que pode jejuar, você que pode orar, você que pode colocar a sua vida na mão do Senhor, num santo jejum, pelo culto de sexta-feira, faça isso. Nós queremos ver Deus abençoando as vidas e corações aqui nesse lugar. Senhor, nós queremos levantar a nossa voz, nós queremos abençoar esse povo. Eu não sei como é que eles têm chegado aqui nesse lugar, mas eu sei como é que eles podem sair, Senhor. Eles podem sair daqui abençoados, eles podem sair daqui curados, podem sair daqui transformados, eles podem sair daqui, Senhor, com algo especial nas suas vidas e corações. Senhor, toda a obra do inimigo, toda a obra do adversário, toda a cadeia, toda a corrente, eu creio que o poder do sangue de Jesus, ele tem poder, Senhor, para desfazer as cadeias, para desfazer as amarras, para desfazer as correntes, para quebrar, Senhor, os grilhões infernais, para desfazer as muralhas e elas irem ao chão, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já estou, Senhor, profetizando pela autoridade que a Tua palavra me libera, Senhor, de entrar no mundo espiritual, Senhor, e ordenar em nome do Senhor Jesus, que as doenças visíveis e invisíveis sejam curadas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu creio, Senhor Jesus, que doenças visíveis e invisíveis podem ser, Senhor, destruídas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Então, Senhor, opera nessa noite, opera na vida do meu irmão, opera na vida da minha irmã, desfaz a obra do adversário, desfaz todo o poder das trevas, Senhor. Entra em providência, Senhor. Entra em providência na vida do teu filho. Entra em providência na vida da tua filha. Senhor, faz uma obra tremenda. Deus, cadeias sejam desfeitas, amarras sejam anuladas. Deus, eu não aceito, Senhor. E nessa noite nós, conjuntamente com a família, nós queremos reivindicar as bênçãos espirituais, porque a tua palavra diz, Senhor, que para mim, para eles, para nós que somos salvos, a tua palavra é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus, aqueles que creem, receba a tua vitória. Aqueles que creem, receba a sua bênção. Aqueles que creem, receba a resposta de Deus nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos e nós adoramos o nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoamos a cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.